Essas músicas que vocês estavam ouvindo faz parte do CD Travessias com Cristo, da Cacá Rezende, participação do Tiago. Está ali na frente o CD Travessias com Cristo, está CD sem fins lucrativos, que ajuda em parceria com casas espíritas a se manterem. Tem à venda também na Livraria Despertar aqui de Berlândia. Então, se vocês não encontrarem, se vocês não puderem adquiri-lo agora, tem na Livraria Despertar. Dando continuidade, vamos retomar as palestras. Com o tema Espiritismo e Juventude, de mãos dadas, rumo ao futuro, convidamos o médium, filósofo, palestrante espírita e escritor, frequenta a FEP, Federação Espírita de Pernambuco. Com vocês, Adeilson Salles. Bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui no segundo Congelde para trabalharmos um tema tão palpitante que fala muito de perto ao nosso coração, à nossa rotina de trabalho, né? Tanto no meio espírita quanto fora do meio espírita. Então, o nosso coração está de fato jubiloso. Estamos muito felizes de poder vir falar um pouquinho da obra de Leon Denis, contextualizando-a para esses nossos tempos, para esses nossos dias. Eu costumo dizer que Leon Denis, a obra de Leon Denis, é igual a uma mina de ouro. Você entra dentro da mina, retira uma pedra preciosa, uma joia, para enfeitar seus dias. Depois de um tempo você volta de novo, e é realmente um aprendizado constante, tamanha a beleza da obra desse homem que é considerado o regra 3 de Kardec. Enquanto Kardec estava em campo, cabeceando, chutando com a perna direita, com a esquerda, Leon Denis estava no aquecimento, porque se Kardec se contundisse, ou seja, falhasse na sua missão, era Leon Denis que iria substituí-lo. E a gente inicia a nossa abordagem, né, eu pautarei a minha fala em cima de duas obras de Kardec, Depois da Morte e o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, não é? Que traz aí um texto muito instigante, que trata da juventude idealista. Então, no livro Depois da Morte, que é a obra que converteu, digamos assim, Eurípides Barçanufo ao Espiritismo, existe um texto muito instigante e muito atual. Eu não sei se vocês sabem que o livro Depois da Morte foi publicado em 1889. Vocês sabiam? 1889, o mesmo ano da proclamação da República. E esse texto em particular, chamado A Educação, é um texto que foi publicado em 1889, mas ele continua atual. Então eu vou ler um pequeno trecho. Depois da minha leitura desse pequeno trecho, a minha amiga Cacá e o meu amigo Tiago vão fazer aquela parte. Não se preocupem que eu não vou cantar, para não virar uma reunião de desobsessão. Quem vai cantar é a Cacá, para entrar na parte emocionante e facilitar o meu trabalho, porque quem vai tocar o coração de vocês é a Cacá, junto com o Tiago. Diz Leon Denis o seguinte, na obra Depois da Morte, no capítulo que fala sobre a educação: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar a criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Em um tempo em que os suicídios crescem absurdamente, em um tempo
em que nós nos deparamos com jovens no meio espírita e fora do meio espírita que se automutilam em um tempo de um deserto de afeto. Nunca foi tão importante a compreensão do processo educativo de um espírito imortal sob a nossa responsabilidade. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Diz Leon Denis no livro Depois da Morte: instruamos a juventude, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. O Espiritismo e juventude de mãos dadas. Vivemos um tempo em que precisamos desconstruir a nossa compreensão sobre o que é de fato educação. O Espiritismo trouxe para nós uma lente nova para contemplarmos os nossos relacionamentos com os nossos filhos. O Espiritismo vem trazer para nós uma ótica em que a educação deve ser vista sob 2 aspectos. Para educar, não basta apenas você falar com seu filho. Para educar, segundo o Espiritismo e aquilo que Leon Denis traz para nós sobre a necessidade de ensinarmos para os nossos filhos o autogoverno, para educar é preciso conversar. Se eu não converso, eu não sei o filho que eu tenho. Eu não conheço o meu interlocutor e, consequentemente, todo o modelo que eu entendo ser perfeito para a felicidade dos meus filhos pode ser apenas uma concepção minha que não cabe mais para aquele coração que necessita de outras informações, de outro modelo educativo, de outra ação educativa que sensibilize e toque o coração. A doutrina dos Espíritos vem para nós hoje como recurso precioso, já que nós observamos cada vez mais de maneira contundente pais e mães aflitos, porque parece que perderam o endereço do coração dos filhos. Adeilson, eu preciso falar com meu filho, eu não consigo. O filho, por sua vez, me procura e diz: eu vou falar com meu pai pela manhã, parece que meu pai fala alemão. Procuro a minha mãe para conversar, parece que a minha mãe fala mandarim.
Os nossos conceitos de educação precisam ser ressignificados. Ser espírita não é ir para a casa espírita apenas aplicar passe ou tomar passe ou ouvir palestra. O espiritismo hoje deve romper as paredes do centro espírita e, tal como o cristianismo redivivo, chegar como uma proposta nova de Jesus para a educação dos nossos filhos. Me deparo com tantos lares em que os jovens estão dentro de casa, de mãos erguidas, pedindo socorro, pedindo ajuda, e os pais não conseguem perceber que os pais estão dentro de casa, os filhos estão dentro de casa, pedindo socorro e ajuda. Obrigado, Tiago, Cacá. Ficou mais fácil falar agora, viu? Então, o momento é grave e pede de nós atenção especial. Eu quero ainda, trazendo para o nosso debate, para a nossa conversa, não é? O nosso querido Leon Denis, um trecho do livro Um Olhar sobre o Tempo. Obrigado, boa viagem, viu? Um Olhar sobre o Tempo, em que Leon Denis escreveu assim: em todas as épocas da história do mundo, tendo recebido grandes dons, a juventude sempre teve a obrigação de realizar grandes tarefas. No momento presente, as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Interessante, Leon Denis desencarnou em 1920, é isso? 27, né? E parece que ele estava escrevendo para 2019, para o dia 14 de julho de 2019. Vou repetir. No momento presente, as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. A responsabilidade da juventude. Eu tenho me deparado no ambiente acadêmico, nas palestras onde faço escola e também no meio espírita, com algumas posturas que precisam ser desconstruídas, com alguns comportamentos que são muito pragmáticos e precisam ser deixados de lado. Então, quando a gente fala sobre juventude, nós falamos sobre um grupo de espíritos que está transitando numa faixa etária que normalmente é turbulenta, e evidentemente que a palavra de Leon Denis serve para nós como um norte de compreensão, mas de um momento da humanidade. Então, a palavra de Leon Denis, no livro Um Olhar sobre o Novo Tempo, e no livro Depois da Morte, é a porta de entrada para um conhecimento maior. Nós temos hoje a influência, por exemplo, das mídias sobre a vida de qualquer jovem. Nós temos hoje, por exemplo, um aparelho como esse aqui, que acaba determinando muitas coisas na vida dos jovens. Então, os processos obsessivos abordados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, eles ficam circunscritos apenas à questão da psicografia. E nem por isso, Allan Kardec não deixa de abrir um portal de entendimento. Mas hoje os processos obsessivos acontecem por isso aqui também. Pela falta de limites para lidar com o celular. Então, a gente se depara com um momento em que você acredita que o seu filho esteja plenamente seguro dentro da tua casa, dá um beijo nele de boa noite e o seu filho está em companhia do celular. Você pode ir dormir e em 5 minutos o seu filho manda uma mensagem para o traficante pelo WhatsApp. Traz aqui na minha casa, joga por cima do muro ou joga por cima da minha cerca elétrica um cigarro de maconha. Porque a exigência hoje na formação educativa dos nossos filhos deve abandonar aquele conceito de que educar é colocar o seu filho na melhor escola de Uberlândia ou da sua cidade, para que o seu filho tenha uma nota boa no Enem, para que ele entre na melhor universidade, para que ele seja feliz. Mas infelizmente, quando Leon Denis nos orienta no sentido de que ensinar o seu filho a somar, a multiplicar, a ler, é importante. Mas o mais importante é ensinar seu filho a governar-se. Então o processo acadêmico, que é fundamental para a vida material, para a formação de um homem, de um profissional que amanhã possa lograr uma formatura, ter uma boa profissão, uma conta bancária poupuda, quem sabe até um status social, né? Nós entendemos que quem é médico está no top. Meu filho, se for médico, vai ter uma boa profissão. Não, ele vai ganhar bem, na sociedade como a nossa, mas isso não garante que seu filho esteja isento do autoextermínio.
porque não são esses os valores que garantem a felicidade. Assevera Leon Denis, aquilo que Allan Kardec traz para nós, quando ele diz que a educação deve contribuir para a mudança e a formação dos caracteres de um homem novo. Então, ao contemplar a juventude hoje, nós precisamos tomar alguns cuidados acerca de afirmativas que fazíamos e que eram afirmativas que revelavam a nossa limitação na compreensão do processo evolutivo de um espírito encarnado. Eu estava com um grupo de jovens ali, agora e pela manhã, e as questões que surgiam lá são as questões, por isso que eu não tenho mais cabelo, né? Eu venho trabalhando muito com jovem caindo. Porque o jovem vira para você e pergunta assim: ô Adeilson, me diz aí, escuta, é o seguinte, o casamento de pessoas do mesmo sexo está de acordo com a lei de progresso do Livro dos Espíritos? Aí tu faz o quê? Chama Kardec, né? Kardec, pelo amor de Deus, me socorra. Só que essa pergunta que eu relatei para vocês, que está num livro nosso, que não tem aqui, que está esgotado, que é o Corações Juvenis, é a pergunta do universo deles. Ô Adeilson, me conta aí, sexo virtual tem consequências espirituais? Piercings e tatuagens tem consequências espirituais? Ô Adeilson, com quantos anos eu devo começar a transar? Adeilson, por quê que alguns pais se separam, quando se separam dos filhos também? É esse universo que a gente precisa atender. É essa demanda de dor que está batendo na nossa casa, lá na sala, que está batendo na porta da casa espírita e que bate em um evento como esse. Eu tenho que parabenizar a ação, William, aqui aproveitando a tua presença, cumprimentando a toda a direção e organização do evento, de abrir, né, um espaço para os jovens. Não pode existir evento espírita mais sem juventude, rapaz. A gente acredita na reencarnação e a gente não prioriza a criança e não prioriza o jovem. Então, você está de parabéns, porque é urgente tratar desses temas. É urgente entender que a educação no modelo que nós recebemos dos nossos pais não atende os questionamentos da alma, não são as fórmulas matemáticas, não são as informações da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é isso? Mas dois corpos ocupam o mesmo espaço em um coração amoroso. Os nossos jovens têm uma demanda, uma necessidade para poder lidar com os conceitos que nós precisamos desconstruir, porque o materialismo está vencendo a batalha. Ontem eu estava ali na frente e uma mãe veio falar comigo e me disse assim, aliás, ela não começou nem a falar, ela começou a chorar quando ficou sozinha comigo. Eu falei, mas está tudo bem com a senhora? Ela começou a chorar. Ela me disse assim, eu tenho o mesmo problema que você. Eu falei, mesmo problema que eu tenho? Eu não entendi muito bem, né? O seu problema. Eu falei, qual problema? Eu tenho um filho igual, ela quis dizer, a minha filha transgênero, né? Eu tenho um filho igual a sua filha, ao seu problema. Eu disse, eu não tenho um problema, eu tenho uma filha transgênero que é linda, que tem caráter, que trabalha. Ela não é um problema para mim, ela me faz feliz e eu tenho orgulho dela. Então nós estamos ainda arraigados a alguns conceitos. Essa senhora foi embora, aí veio uma outra senhora que começou a conversar comigo. Eu senti que ela tinha necessidade de se esvaziar das suas angústias e ela me contou que o filho dela havia se suicidado. Por que ele se suicidou? Porque ele tinha conflitos na área da sexualidade, que nem ele aceitava. Então, eu não consigo entender uma doutrina espírita que não vá ao encontro da dor. Eu não consigo entender que nós não possamos ir ao coração e aos anseios desse público tão especial. Seu filho, meu filho, os nossos filhos. Nós precisamos amá-los sem que exista amanhã,
sem que as nossas exigências como pais, ou aqueles conceitos que nós temos de que os nossos filhos devem ser perfeitos, porque eles não serão perfeitos, porque nós não somos perfeitos, porque não existem filhos perfeitos. Nós precisamos aprender a sorrir e a chorar, a dar o ombro, a humanizar as nossas relações como pais. Não se perde a autoridade descendo daquele suposto pedestal que muitos ocupam, acreditando-se donos da verdade. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Não sabe. Se você não conhece seu filho... Não, mas eu conheço. Conhece? O seu filho se comporta na sua casa como ele é de fato, com espontaneidade, ou ele se comporta de maneira a atender às ordens que você institui? Quando você chega e entra pelo portão, seu filho muda o comportamento, ou ele é o mesmo sempre? Nós precisamos conversar, precisamos desconstruir aquele legado educativo que nós recebemos e que temos como modus operandi para todo mundo. Educação é padronizada. A gente pega os filhos, coloca todos na mesma sala, todos na mesma escola, dá as mesmas coisas, que todos vão ser homens de bem. Mentira! Nós estamos falando de reencarnação, nós estamos num ambiente espírita. Não se pode educar espíritos diferentes da mesma forma. Já virou um bordão na minha boca e eu falo isso sempre. Tem filho que tu coloca no alto da montanha, empurra, nem assim o danado rola. Tem filho que você coloca no alto, quando vira para olhar, ele já ganhou a altura, já voou. Necessidades diferentes. Tudo o que nós precisamos, o Espiritismo nos oferece, se no sentido de que educar é um processo de escuta. Escuta. Nós precisamos escutar até o silêncio que os nossos filhos fazem. Nós precisamos prestar atenção nas escolhas que eles fazem. Até do brinquedo que uma criança escolhe, que você disponibiliza para ela, no chão da tua casa, em cima da mesa, no chão do quarto, a depender daquilo que ela escolha para brincar, você deve prestar atenção, porque vai revelar o que está se passando dentro da alma dela. Então nós estávamos em São Paulo o mês passado, e uma menina socava uma boneca. Dava a boneca para ela, socava a boneca. Menina, o que você está fazendo isso com essa boneca? É assim que meu pai brinca com a minha mãe. Então, a desconstrução dessa ideia, que acaba trazendo uma certa acomodação. Alguém pode estar dizendo aí, mas não era para ele falar sobre juventude? Eu estou falando sobre a juventude real. Eu não estou falando na juventude que vive na Matrix, que nós acreditamos que educar os nossos filhos é apenas passar a informação. Vai lá, estuda, tira nota alta, faz o teu melhor. Eu estou pagando a escola para você e você tem que corresponder ao que eu estou exigindo e esperando. Não é verdade. A gente precisa tirar o véu e olhar para as nossas relações de uma maneira muito mais honesta, muito mais ampla, porque só assim nós chegaremos ao coração dessas criaturas. Vamos recorrer a Allan Kardec? Vamos chamar Allan Kardec para conversar com a gente? O que vocês acham? Vamos? Então vamos trazer ele aqui. No Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito instigante, que todos nós deveríamos conhecer. Eu acredito que todos aqui conheçam. Pergunta 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Respondem os imortais. Eu trouxe aqui para não perder uma única palavra, né? O espírito encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. O espírito passa pelo período infantil, porque é nesse momento que ele está suscetível. Sabe quando você vai arar uma terra? Você precisa do tempo certo. Você precisa sulcar a terra. Você precisa preparar a adubagem. É preciso ter água. Trazendo para a nossa reflexão, a infância é o período perfeito da semeadura.
Por isso o espírito passa pela infância. Processo de esquecimento, apto para receber as informações que irão ajudar a podar as más tendências, porque elas vão surgir na adolescência. E se na infância eu não semeei valores novos, se eu não trouxe para o psiquismo informação, valoração nova, aí, meus amigos, vamos lá para a pergunta 385. Eu falei 383 e agora 385. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma enquete. Quem tem filho adolescente? Pode levantar a mão. Ok. Quem não tem, talvez já tenha tido ou foi adolescente. Então a pergunta cabe perfeitamente. Indaga Allan Kardec as entidades imortais. De onde vem a mudança que se opera? Pessoal, prestem atenção, porque é uma pergunta libertadora, tá certo? De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade, e particularmente ao sair da adolescência? De onde surge aquela criatura no meio da tua sala que tu tem vontade de comer com batata? De onde vem aquele ser que estava tudo bem e de repente ele começa a te desafiar? E você olha assim e fala: é um aborrecente. Não é assim que as pessoas dizem? Mas veja, a adolescência tem uma ligação estreita com a infância, ou não? Hein, pessoal? Podem responder logo para acabar logo. Não tem? O adolescente é fruto, a resposta da 383, daquele período em que a terra estava fértil para você educar, para você colocar limite. Menino, olha, celular é só 2 horas por dia. Depois você vai ler 1 hora. Depois você vai brincar. Depois você vai jogar bola. Depois você vai para a escola. Então nós perdemos a oportunidade de educar. E aí os pais vêm arrancando os cabelos, olham para mim como se eu tivesse, né, uma solução mágica. Adeilson, o meu filho não larga o celular. O que é que eu faço? Eu chego perto, ele esconde a tela. Eu vou perto do notebook, ele minimiza a tela. Eu faço o quê? Eu tenho uma vontade de dizer o que ele deve fazer, mas eu me contenho e pergunto assim: quem paga a conta da privacidade que os seus filhos querem ter? Sou eu. Então, o pai tem obrigação de saber o que o filho está acessando, tem obrigação de saber o que o filho acessa, a página que ele está visitando, porque isso está contribuindo, porque até pela página que ele visita, você consegue fazer uma análise do comportamento psicológico do seu filho. Mas a gente pensa assim: não, é melhor que ele esteja com o celular dentro de casa do que na rua, porque na rua ele não corre perigo. É o mesmo perigo de sofrer uma deformidade do caráter, acessando páginas que o incitam ao suicídio, acessando páginas onde ele possa cultuar situações que vão deflagrar processos dolorosos amanhã. Não dá para tirar folga no processo da educação dos nossos filhos. Pai e mãe não tira folga. Não dá para se afastar. O Espiritismo não tem outra informação para a educação dos nossos filhos que não seja trabalho, presença, participação na vida deles. E aí é evidente que esse assunto não atrai, porque os pais não vão nem na reunião da escola dos filhos, não se interessam em participar das festividades da escola. Como é que eu posso ter uma ascendência, a não ser que eu seja daquele método antigo? Cala a boca, vem aqui, ô vagabundo, tu nasceu para me dar trabalho? Porque o filho de fulana não dá esse trabalho todo, porque o filho de Beltrana é melhor. Tu viu o filho de Beltrana que tirou 10 em matemática? Tu tirou 5. 10 disciplinas na escola, tu tira 9 notas altas e 1 nota baixa. Como ousas tirar 1 nota baixa? Porque nós precisamos valorizar a nota baixa. Nós precisamos valorizar o defeito. As virtudes não, só os defeitos. Essa é a visão distorcida de quem acha que se o filho obtiver uma grande formação acadêmica, ele terá a felicidade garantida. Não terá.
Os nossos jovens hoje estão fragilizados emocionalmente. Eles não estão se governando, se autogovernando. Consequentemente, estão vulneráveis a tudo que as mídias trazem, a tudo que o mundo vende como proposta de felicidade. O mundo vende valores que estão promovendo um fenômeno muito interessante nos dias de hoje, o fenômeno da orfandade emocional. Filhos com pais presentes dentro de casa, mas pais ausentes do filho, da vida dos filhos. Pais presentes dentro do lar, mas não estão presentes na vida dos filhos. Então é, de fato, um momento delicado. E quando a gente se reúne em torno da mensagem que o Espiritismo propõe, nós precisamos considerar alguns aspectos. E o mais importante deles, que o Espiritismo é uma proposta educativa para pais e para filhos. Quando o Espiritismo nos diz que somos espíritos imortais e que reencarnamos, o olhar para os nossos, apenas o olhar já deve se modificar. Porque você não está educando um corpo, você está educando um espírito imortal. E diante da realidade da reencarnação, segundo os próprios espíritos, existem pais inteligentes com filhos obtusos e filhos inteligentes com pais obtusos. Existem pais maduros com filhos inconsequentes, e existem filhos maduros com pais adolescentes. Pais que também são arrebatados por essas propostas que o mundo vende, por esses valores distorcidos que a sociedade compreende ser os valores mais importantes na vida de qualquer pessoa. No entanto, a vida vem trazendo as demandas dolorosas a partir das escolas, a partir dos encontros nos eventos espíritas. Os eventos espíritas com os jovens são profundamente instigantes. Quando me convidam a fazer palestras no meio espírita, hoje e também nas escolas, eu sempre digo assim: é para falar com os jovens? É. E com os pais eu vou falar quando? Porque na maioria das vezes o problema se encontra com os pais. É interessante isso, né? É a realidade do mundo que a gente está vivendo. A gente demoniza a juventude, demoniza a adolescência e não se dá conta que é no processo educativo equivocado, o processo educativo dos espíritos imortais, que nós estamos falhando. Então, quando a gente vem trabalhar a obra de um visionário como Leon Denis, a gente precisa se utilizar de valores que possam nos trazer um novo olhar, um novo norte. Leon Denis, seguindo com a sua mensagem no livro Depois da Morte, nos diz assim sobre os ensinos religiosos. Eu vou relembrar que esse livro foi publicado em 1889. Diz assim Leon Denis: mesmo no ensino secundário, aplicam-se a atulhar o cérebro dos estudantes com um acervo indigesto de noções e fatos, de datas e nomes, tudo em detrimento da educação moral. Será que é atual essa colocação? Nós atulhamos os cérebros dos nossos filhos de conhecimentos, mas nós não vemos, por exemplo, a escola, ou mesmo na evangelização, a gente observa que copia-se muito o modelo professoral. Então você leva uma criança ou um jovem para a aula de evangelização, escreve no quadro: o que é Deus? E coloca a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária. Já leram, meninos? Entenderam o que é Deus? Todos leram, todos encheram a mente de conteúdo, mas aquele conteúdo não serve para nada. Porque para evangelizar, a gente precisa ter uma prática chamada vivência. Vamos falar sobre Deus no parque da cidade, no lago aqui perto. Vamos pegar a folha de uma árvore ou uma flor e mostrar a simetria de Deus na sua própria obra, para podermos ter uma vivência de Deus. É diferente
do que eu ir em frente a um quadro e tentar passar um conhecimento que não toca o coração. Você não educa se você não sensibilizar. Professores passam, educadores permanecem, porque eles tocam a alma do educando. Os nossos educadores, cada um de nós deve ter na memória a imagem de algum professor. Por que não temos de todos? Porque não foram todos que tocaram os nossos corações. Porque não foram todos que tiveram a sensibilidade de passar uma mensagem que nos comovesse a alma, que mexesse com as nossas entranhas, que fosse prazeroso receber aquele conhecimento. É diferente, é muito diferente. E a gente observa também, diz Leon Denis, na mesma mensagem sobre educação, mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a futura. Ele nos convida a refletir. A maior parte dos problemas da humanidade hoje, dos nossos problemas, dos meus problemas e dos seus problemas, se refere ao contexto educativo no qual nós vivemos. As influências educativas legadas pelos nossos pais. E os nossos pais são culpados? Não são culpados, eles nos deram o que eles podiam, mas nós não podemos ter modelos educativos definitivos, formatados, fechados, porque em cada criança, em cada jovem, existe um universo de possibilidades de aprendizado. Toda criança e todo jovem carrega em si a possibilidade real de um homem de bem, mas nós precisamos trabalhar essa real possibilidade. Então é preciso desconstruir alguns modelos. Gente, educar dá trabalho, tem que sair do lugar, tem que ter tempo, tem que se aproximar, tem que se interessar pela vida deles. Senão nós não os conhecemos. O brilhante psicólogo Howard Gardner, da Universidade de Harvard, desenvolveu uma teoria brilhante, que é a teoria que revolucionou o ensino no mundo, chamada teoria das múltiplas inteligências. Howard Gardner dividiu a inteligência humana em 9 partes, como um quebra-cabeça, sendo que cada parte desse quebra-cabeça não é menos importante do que o outro. E ali ele fala de algumas aptidões. Então tem criança, por exemplo, que é excelente em matemática, mas é péssima em futebol ou no esporte. Tem criança que é brilhante e demonstra traços fantásticos de que é capaz de escrever, mas não consegue fazer conta. Tem uma dificuldade muito grande. Se alguém estiver se identificando com as inteligências, aqui fique à vontade. Ele vai descrevendo aquelas crianças que têm noção de espaço, de imagens. E ele fala, essas possivelmente serão arquitetos, engenheiros. Então ele vai classificando e vai demonstrando que existe uma diversidade que você pode levar para o micro-universo da sua casa, por exemplo, para contemplar os seus filhos. Isso no âmbito da inteligência, do intelecto. Mas nenhuma dessas peças do quebra-cabeça impede que você desenvolva uma outra capacidade intelectiva. Todas são passíveis de desenvolvimento, mas evidentemente algumas se mostram como a aptidão dominante. Trazendo essa reflexão de Howard Gardner para o conhecimento espírita, ao contemplar os nossos jovens, para quem tem mais de um filho em casa, fica muito claro você perceber que existe ali uma diversidade comportamental, uma diversidade moral, além da diversidade do intelecto. E você fica surpreso como é que na mesma família, com a mesma carga genética, você vê aquela diversidade comportamental gritante, difícil de se compreender. Como é que esse filho tem essa tendência? Como é que ele mente tanto? Como é que esse outro filho é tão carinhoso, tão amoroso? Existe uma identificação,
E nas famílias a gente sempre encontra aqueles que nós intitulamos que são os escolhidinhos da mamãe, os favoritos. Não é assim, pessoal? Ou é só na minha? É assim, né? E a gente sente ciúme, se melinda, se incomoda com essa situação, e a gente vai observar com a lente do Espiritismo que cada um tem uma afinidade, que nós já nos encontramos com esse grupo, e possivelmente aquele que se identifica mais com a mãe é quem mais conviveu com ela, que tem um laço já construído de uma vida transata. É trocar a lente da imperfeição com que a gente olha para os relacionamentos humanos, para lançar um olhar mais além, levar mais além o conhecimento. Quando eu decidi escrever o projeto Jesus e as Crianças, eu olhava para os pais em casa fazendo o evangelho no lar, e eu ficava com pena das crianças. Os pais pegavam lá o evangelho de Kardec, original, né, com o livro original, abriam, queriam amarrar a criança na cadeira e começavam a ler o evangelho. Era uma tortura para as crianças, coitadas. Não alcança, a linguagem não é adequada. Aí numa prece eu disse assim para os espíritos: meus irmãos, me ajudem a escrever uma história infantil para cada capítulo do evangelho. Se eu conseguir, vocês podem me levar. 28 capítulos, 28 histórias infantis, vai ser uma epopeia escrever essas 28 histórias. É muito difícil. Menino, em um ano eu escrevi. Acabei de escrever a 28ª, caí de joelho em prece. Senhor, não me leve agora, porque eu quero escrever também 28 capítulos, um conto juvenil para cada jovem, para os jovens. Mas eu fiquei esperto e estou escrevendo um conto por ano, não é? 59 anos, mais 28, vai ser uma vida boa. Eu estou querendo dizer com isso, e dando essa volta toda, né? Eu sou um péssimo vendedor, para dizer aos senhores e às senhoras que nós precisamos aproximar Jesus da vida dos nossos filhos, mas de uma maneira que eles entendam. Nós precisamos trazer Jesus para a vida do adolescente e do jovem, mas de uma forma que eles compreendam, porque eles não conseguem acessar a mensagem, não se sensibilizam intimamente com a mensagem, porque ela está distante. Então, quando ousadamente nós escrevemos Paulo e Estevão para jovens leitores, que a FEB publicou, e o nosso último lançamento é esse aqui, né? Leon Denis fala aos jovens. Não vá procurar o livro acreditando que eu trabalhei grandes sacadas filosóficas para os jovens. Nós pegamos pensamentos de amor de Leon Denis, de várias de suas obras, No Invisível, Depois da Morte, O Grande Enigma, e dissequei as frases dele sobre o amor, trazendo o contexto do mundo moderno para os jovens. E o nosso amigo André Trigueiro fez o prefácio. Então, qual é a preocupação? Primeiro, é resgatar um personagem que não pode ser esquecido no meio espírita, que vem sendo posto de lado. Tem gente que quer até tirar Jesus do espiritismo, né? Querem mandar o patrão embora. É trazer esses personagens para a vida dos nossos filhos, que tem esse legado essencial para fundamentar a minha fé e a sua fé, para dizer para nós que existe uma possibilidade infinita, que mesmo que o processo de educação dos nossos filhos tenha sido difícil até agora, ele pode ser transformado, para dizer para nós que existe esperança, para dizer que existe possibilidade de transformação. Se fora da caridade não há salvação, fora da educação não tem solução. Não existe solução sem educação. Mas eu tenho que passar a entender que a educação a que eu me refiro é aquela que dá valores éticos morais, que dá sentido à vida dos nossos filhos, porque os formandos nas grandes universidades do mundo, sejam elas quais forem, se suicidam por experimentar um vazio existencial, porque a vida para eles, para muitos, não tem sentido.
Então aproxima-se o ano de 2020, que segundo a OMS será o ano em que a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. A tristeza está tomando conta. Olha, minha gente, está aqui, ó. Recebi hoje de manhã. Vou ler para vocês. Meu WhatsApp, meu Instagram virou atendimento fraterno, né? E muitos jovens e muitos pais entram em contato. Então eu peço licença para vocês para ler a mensagem que eu recebi hoje pela manhã. Bom dia. Gostaria muito de uma ajuda. Ajuda em caixa alta, letra maiúscula. O filho de um casal amigo está tentando suicídio. Ele tem apenas 15 anos. Mandei um vídeo seu para a mãe dele sobre uma palestra sua, sendo que eles são católicos desde sempre, e não sei se ouviram ou se viram o vídeo ou aceitaram. Ele faz tratamento médico e eu fico pensando se não é espiritual. Penso que só as orações não estão resolvendo. Ele diz que não quer mais viver por este mundo, não é para ele, que as pessoas não são boas e tem muita coisa ruim no planeta. Deixa cartas para os pais com despedida e para os amigos. Sinceramente, estou muito preocupada e não sei como ajudar. Gostaria de alguma orientação. O senhor, que trabalha com os jovens, né, tem experiência no assunto, poderia dar alguma ajuda? Esse é um dos relatos de uma pessoa adulta. Eu já recebi relatos de garotos que me dizem assim: eu quero me matar. Por que você quer se matar? Porque o meu pai me faz eu me sentir menor que uma formiga. Porque o meu pai, todas as vezes que vem falar comigo, ele me adjetiva, ele grita, ele faz eu me sentir pequeno. Outro relato. E uma história que eu narro agora para os senhores e para as senhoras, eu vivenciei em um evento espírita, uma palestra que eu fui fazer num estado do Sudeste. Tinha muita gente, porque a palestra era para pais e jovens. Falei 1 hora, meia hora para responder perguntas. No final, sobrou uma pergunta. A dirigente que estava à mesa era quem fazia as perguntas. Faltava uma pergunta, eu fiquei olhando para ela. Ela olhava para a pergunta, olhava para mim, olhava para mim, olhava para a pergunta e ficou titubeando. Eu imaginava que a pergunta tivesse causado algum impacto. E causou, como causou em mim também. Ela então tomou coragem e começou a fazer a pergunta, que começa como uma espécie de comentário. Ela dizia assim: eu sou a pior pessoa da minha casa. Tenho certeza que se eu não existisse, a minha família era muito mais feliz. O senhor pode me ajudar? Não era uma pergunta, nem um comentário, era um pedido de socorro. E eu comecei assim: eu tenho certeza que você é a melhor pessoa da sua casa, que você precisa entender que você está nessa família porque tem um papel a cumprir. E falei 10 minutos tentando desconstruir a ideia que a pergunta me trazia. Fiz o que eu pude dentro das minhas poucas possibilidades. Acabei de responder, passamos para os autógrafos. Tinha muita gente autografando, a fila era grande. Olho para lá, para a fila, e vem uma família. Um homem jovem, 30, 35 anos, muito bonito. Uma mulher o acompanhando, a esposa, também muito bonita. Com eles, um garoto de 7, 8 anos e um outro de 12 anos. O garoto de 12 anos trazia um livro para adolescentes. Veio em minha direção, eu autografei, nos abraçamos e eu perguntei a ele: posso abraçar seu pai? E ele disse: pode. O pai dele se abaixou, eu estava na cadeira, não levantei, continuei sentado. O pai se abaixou e me abraçou. E quando ele soltou o abraço, ele começou a soluçar. E começou a chorar convulsivamente. Mas eu não podia prestar atenção neles, porque eu tinha que olhar para a fila. Eles saíram e foram embora. E depois eu soube que quem tinha feito aquela pergunta, dizendo que era a pior pessoa da casa, tinha sido aquele menino de 12 anos. As pessoas acham que educar é prover. As dores das almas dos nossos jovens precisam ser consideradas. Quando eles nos dizem que estão tristes, quando falam das suas angústias, nós precisamos prestar atenção.
Nós precisamos adquirir o hábito de educar ouvindo, para saber quem eles são. Nós não podemos desconsiderar o que se passa na alma e no coração dos nossos filhos. Esse menino pedia por socorro. Alguém disse para ele numa discussão, ou ele ouviu alguém dizer que ele não era importante, que ele era um peso. O ano passado, esse ano em janeiro, eu estive aqui no céu, no congresso, e garotos e garotas pediram para falar em particular comigo. Bracinhos mutilados, cortados. O que está acontecendo? Meu pai diz que eu não sou importante, minha mãe diz que eu não sou importante. Eu escutei eles falando isso na sala, numa discussão. Percebe como é delicado esse processo? Um garoto como esse, que está querendo se suicidar, pode estar passando por algo que a maioria das pessoas não admite. Podem ser conflitos na área da sexualidade. Ele pode ter dificuldade em falar para o papai e para a mamãe, então fica mais fácil se suicidar. Eu vou me matar, aí eu não dou um desgosto para o meu pai. Da mesma forma, a construção cruel que nós fazemos, quando os nossos filhos começam a tirar notas altas, e nós pegamos o celular para tirar uma foto, o orgulho do papai, clac, e posta na rede social. Filho passa numa competição, orgulho do papai, passou, superou, não sei o que. A gente vai expondo o nosso ego, transferindo para os nossos filhos as nossas frustrações na realização que eles conseguem, até o dia em que eles começam a tirar nota baixa. Mas já existe um modelo, um estereótipo construído, o estereótipo de quem não falha, de quem não erra, de quem não se engana, de quem não tira nota baixa. Mas a nota baixa vem, uma mudança, a adolescência traz profundas mudanças. Eclosão dos hormônios, mexe com a massa cerebral, mexe com o psiquismo, reminiscências de vidas passadas, nós vamos tomando posse de quem somos, depois de passar pela infância, individualização do ser, se individualiza, olha, opa, estou num mundo sozinho, olha para o pai, opa, meu pai mente, olha para a mãe, minha mãe mente, começa a emitir juízo de valor, isso muda a cabeça, e aí o mundo bombardeando, tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que se comportar desse jeito, tem que ter aquele corpo, tem que usar aquela marca, tem que andar naquele carro, tem que estudar naquela escola, tem que ter aquele celular. Vem o conflito, então eu prefiro me matar, porque eu já não vou atender mais meu pai, porque a minha nota está baixa. Eu não sou mais o mesmo. Como a gente não sedimenta, tem que sedimentar valores dos nossos filhos na dor que o mundo tem de real. Uma moça me perguntou, agora há pouco, meus pais se separaram, o que eu faço? Você não pode fazer nada, a separação dos seus pais é problema deles, mas está me destruindo, mas você não vai poder mudar, mas ele enganou a minha mãe, ele lesou a sua mãe emocionalmente, está te lesando emocionalmente, vai responder as consequências, mas se ele se separar da sua mãe e não se tornar um ex-pai, não lhe abandonar, for um pai presente, decente, amigo, o problema dele com a sua mãe é dele com a sua mãe, não é seu. Mas para dois adolescentes, a separação dos pais tem um peso diferente. Para um pode ser sentença de morte, para outro, alguns já me disseram assim, graças a Deus que eles se separaram, que a briga acabou dentro da minha casa. Essa é a realidade. Então nós estamos acuados pelo mundo, mas nós temos a doutrina espírita como sustentáculo para tornar nossos filhos fanáticos? Não, nem nós podemos ser fanáticos. Para entender que nós estamos lidando com espíritos imortais que necessitam de um outro tipo de alimento, que não apenas o alimento do intelecto, que precisam de amor, de afeto, que precisamos abraçar os nossos filhos, estar presente na vida dos nossos filhos. Ô Adeilson, tem um youtuber aí que ocupa a vida, meu filho fica vendo aquele youtuber, eu não posso falar, né, porque está sendo transmitido,
aquele youtuber, aquele. Sim. Como é que a gente faz para diminuir o espaço dele na vida do meu filho? Qual é o espaço que a família tem na vida do seu filho? Qual é o espaço que a senhora e o seu marido ocupam na vida dele? Quais são os programas que você procura fazer com os seus filhos? Porque algum programa você pode fazer, não é todos, porque eles vão dizer que vão pagar mico, mas nós podemos estar juntos. Então, existe uma necessidade urgente, urgentíssima, de nós estabelecermos um novo tempo na educação. Qual é o novo tempo? Parar de falar. Para de falar com o seu filho. Começa a conversar, começa a sentir, começa a ouvir, ouça o silêncio que ele faz. Preocupe-se quando ele se isola. Esteja atento. Mas eu não consigo. Procure ajuda, alguém que tenha acesso. Porque eles me dizem em contrapartida: como eu queria que meu pai se interessasse por mim, o meu pai não me diz não. Eu queria que meu pai pegasse no meu pé. Então, quando um lado diz: eu não consigo acessar o coração do meu filho porque parece que eu perdi o endereço. Quando o outro lado diz: eu não consigo acessar o coração do meu pai, a gente precisa fazer o quê? Construir uma ponte para esses dois corações voltarem a se comunicar. Como é que a gente constrói uma ponte? Jogando fora os valores velhos, trazendo uma nova visão para a nossa convivência, desconstruindo conceitos e saindo de trincheiras que não nos servem para nada. Se não for assim, não me serve. Nós temos que aprender a entender o olhar. Eu disse há pouco, os nossos filhos não são perfeitos, nós não somos perfeitos. Nós precisamos encontrar um caminho, nos aproximar, para restabelecer um contato. Eu sempre conto essa história, preciso saber do tempo que eu tenho. Eu sempre conto essa história, 5 minutos, então vai ser para acabar mesmo. Eu sempre conto essa história. Eu estava em Recife, e a minha filha me ligou e disse assim: papai, vai vir em São Paulo o seu ídolo. Por favor, não contem para os espíritos o que eu vou dizer aqui agora. Quem? O David Gilmour do Pink Floyd. Eu falei: é mesmo? Parecia um adolescente. O David Gilmour, eu vou, eu quero ir, tal. Minha filha morando em São Paulo, eu morando em Recife, e fiquei ensaiando. Não fui. Ou seja, não fui ver o David Gilmour, mas o melhor eu perdi. Não era o David Gilmour, é ficar com a minha filha, assistindo um show de rock, nós dois. E eu me arrependo até hoje de não ter ido. Um mês depois eu fui a São Paulo e estava num centro espírita e contei: eu queria tanto ter vindo. Era perto do campo do Palmeiras, não é? Como corintiano eu não gosto muito de ir no campo do Palmeiras, né? Que não faz bem. Mas era no campo do Palmeiras, e o centro era perto do campo do Palmeiras. Eu lembrei da história e contei: olha, eu queria ter ido, não fui, tal e tal. Acabou a palestra, nós passamos para os autógrafos. Estava ali a fila do autógrafo, de repente vem um rapaz. Eu olhei para ele não tinha nenhum livro na mão para autografar. Ele trouxe um pacotinho. Chegou na mesa e disse assim: Odeilson, você disse que não foi no show do David Gilmour? Eu falei: pois é, não fui, me arrependo tanto. Ele disse: olha, mas eu fui, e eu trouxe de presente para você a camiseta do show. E me deu. Ele assistiu a palestra, morava perto do centro. Quando a palestra acabou, ele correu na casa dele, pegou a camiseta do show e me presenteou. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que você deve estar, mesmo que seu filho queira ir assistir aquele youtuber, sabe aquele? Que tem um cabelo diferente? Vá com seu filho. Porque é na convivência com ele que você vai poder desconstruir aquela má influência. Não é proibindo. Quando seu filho quiser falar sobre sexo, converse com seu filho, mas pelo amor de Deus, não conte a história da cegonha, não é mais isso. Isso não serve mais. É falar mesmo, conversar, descer da suposta autoridade.
do suposto pedestal, não vai tirar a sua autoridade de pai. Vai humanizar a sua relação com seu filho e vai fazer com que você viva um tempo novo. Porque nós precisamos viver um tempo novo. O Espiritismo nos acena com essa possibilidade. O presente da educação é o presente da nossa própria construção como espíritos. Nós não temos verdades. Nós devemos apontar o caminho, a direção. Nós devemos estar juntos, caminhando ao lado, porque nós não podemos tirar dos nossos filhos a oportunidade que eles têm de aprender. Então, bendita seja a doutrina espírita que surge para nós nesse instante dramático da história da evolução humana, como um farol luminoso, apontado não para a casa espírita, para dentro do seu lar. O seu filho não precisa ter religião, seu filho não precisa ser espírita, mas o seu filho precisa ter religiosidade, precisa ter espiritualidade. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele. E jamais rejeite seu filho, seja ele como for, porque ele está na sua casa, porque foi enviado para o endereço certo, porque tem algo para nos ensinar. Então, sejamos humildes para aprender e entender que educar, acima de tudo, é aceitar o convite da própria autoeducação, como dizia Jesus e como assevera Leon Denis. Se existe algo que a gente pode dar para os nossos filhos de bom, é ensiná-los o autogoverno, para que eles entrem na vida armados, para serem amados. Muita paz.